Trump já está conversando com o Putin para encerrar o conflito aí que ocorre entre Rússia e Ucrânia, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que essa conversa vai ser a desculpa perfeita para o Putin encerrar essa guerra, né? E eu vou te explicar o motivo. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Bom, então o que acontece? Tá? O Putin, ele provavelmente começou todo esse conflito achando que a coisa ia ser super fácil, prática e rápida, tá? Quem estuda publicidade sabe que essas são as palavras mágicas para convencer todo mundo a comprar algo. Isso daqui é fácil, prático e rápido. Então o Putin acreditou nessa, né? Muita gente acredita que inclusive ele talvez esteja rodeado de bajuladores a ponto de acreditar que ele talvez tenha o apoio da população e que ele realmente estava forte, né? Que é uma coisa comum dentro de ditaduras. Em ditaduras, você tem aí os ditadores rodeados de bajuladores que dizem que tudo que ele está fazendo está certo, está correto, está lindo, o povo está aprovando e sempre que alguém critica, dizem que é um caso isolado, né? Dizem que aqui no Brasil, Alexandre de Moraes estaria também rodeado de bajuladores e por conta disso não é só assim o ego dele que levaria ele a tomar certas decisões, mas são os assessores, a galera que está ao redor dele. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas o que acontece é que o Putin acreditou que era só entrar lá na Ucrânia e tava tudo certo, ele ia tomar território e tudo mais. A gente tem que entender que nem todos os motivos que vemos são tão óbvios assim quanto se parece, né? Então, embora a gente tenha visto aí todo mundo falando, é porque aquele território da Ucrânia pertencia à Rússia em determinado período, e daí quando eles viram que a Ucrânia ia entrar lá no grupo dos países, a Rússia não gostou porque eles queriam aquele território de volta e por isso invadiram. Ok. Essa é a explicação superficial, mas eu acredito que tem muito mais além disso, tá? Eu acredito que tem muitos outros fatores em torno dessa situação, mas de qualquer maneira, talvez a Rússia acreditasse que, não, a gente vai entrar lá, coisa de 3 a 6 meses a gente domina tudo, vira um território da Rússia. Mas não foi isso que aconteceu, porque a Ucrânia teve apoio de armamento, equipamento e soldados, teve um apoio infinito dos Estados Unidos, mesmo com Joe Biden. Nesse caso, embora normalmente a direita apoie a Ucrânia e a esquerda apoie a Rússia, né? Tanto é que o Lula ele tem uma proximidade muito grande com o Putin, mas não tem uma proximidade com o Zelensky, né? Da Ucrânia. Normalmente a direita apoia a Ucrânia, a esquerda apoia a Rússia. Só que nesse caso, tanto o Bolsonaro, por exemplo, quanto o Donald Trump, eles têm uma certa proximidade com a Rússia. Embora sejam contra a guerra, são contra, mas eles têm essa proximidade. Então é estranho, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula se aproximam da Rússia. Mas no caso dos Estados Unidos, o Joe Biden, a proximidade dele é de fato com a Ucrânia e ele prestou o apoio da maneira correta. O Trump, o que ele chegou e fez, né? Ele vai continuar com os apoios, só que o Trump é na base da tarifa comercial, que do meu ponto de vista é uma coisa muito mais inteligente. Então ele chegou, Rússia, seguinte, se você continuar com essa palhaçada, a gente vai pôr tanto imposto, tanta taxa e rodear você de pessoas que não querem negociar, que o seu país vai quebrar. E a Rússia, de fato, depende muito da negociação com outros países. E embora a gente tenha aí a possibilidade da Rússia negociar com a China, ele pode negociar com a China. Só que, como a China é a única opção para ele negociar, a margem de lucro deles vai ser ínfima. Por quê? Quando você pode negociar com um monte de gente, você pode conseguir bons acordos. Mas quando você só tem uma ou pouquíssimas opções, a sua margem de lucro pode não ser tão boa assim, que é o caso da Rússia. E a Rússia pode simplesmente quebrar. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Como a Rússia já está financeiramente quebrada por conta de não ter mais com quem negociar, além da China ou Coreia do Norte ou, sei lá, Venezuela, né? Que vantagem tem alguém querer negociar com a Venezuela? Ou Cuba, né? Ah não, com Cuba a Rússia pode negociar. Bom, além de não ter mais com quem negociar, os equipamentos que eles estavam utilizando nesse conflito, muitos deles eram coisas que tinham sobrado dentro do país. Eram equipamentos muito antigos que eles tinham aí de conflitos anteriores, de guerras anteriores. Então, assim,
Eu acho que pro Putin vai ser mais fácil chegar e falar assim, não, realmente a gente negociou aqui com os Estados Unidos, fechamos um acordo com eles e por conta disso decidimos encerrar o conflito, do que assumir que eles não conseguem mais combater a Ucrânia. Porque não é só a Ucrânia que eles estão combatendo, é a Ucrânia com o poder militar dos Estados Unidos, cara. Daí não dá pra bater de frente, entende? Se fosse Rússia contra a Ucrânia, eles tinham vencido, eles tinham derrotado os ucranianos. Mas tem soldados voluntários do mundo todo e equipamentos infinitos dos Estados Unidos. Então não tem como eles baterem de frente com isso, entende? É uma guerra desproporcional. Então a única desvantagem da Ucrânia é o espaço territorial, mas de todo o resto, todas as outras vantagens já foram compensadas em número de pessoas e equipamentos bélicos. Então eu acredito que a melhor solução para o Putin é sentar e fingir que não, olha só, eu negociei aqui com o Trump e ele ofereceu uma saída aceitável, então por conta disso é que nós vamos aí encerrar esse conflito e deixar como está. Né? Então, assim, eu penso que o Trump tem, nesse momento, a possibilidade de realmente conseguir encerrar esse negócio. E o Putin, eu acredito que ele vai aceitar o acordo que tiver aí, para não sair tão por baixo. Ele já tá por baixo. Quem entende o básico de como o mundo funciona, já entendeu que ele tá por baixo, já entendeu que ele tá lascado, que ele tá quebrado, que assim, cara, ele se ferrou bonito querendo invadir a Ucrânia, né? Ele se lascou. Ele lascou com a Ucrânia? Se lascou. Só que o tanto que ele se lascou por conta disso ficou feio. Ficou feio, porque olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho do poder militar da Rússia, olha o tamanho da Ucrânia. Então, com a ajuda que a Ucrânia recebeu, a Rússia se lascou. Então, pelo menos pro povo esquerdista, pros apoiadores de ditadura, vão falar, não, tá vendo? Olha, o Putin fez um acordo aí com o Trump, né? Tá vendo? Ele negociou de igual para igual com o Trump e encerrou o conflito. Mas quem tem o mínimo de intelecto vai saber que não houve negociação. O Trump só vai chegar e falar, ó, encerra essa bosta aí, senão eu te quebra a cara. É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita e se inscreve no canal também, ativa o sino e deixa um like no vídeo. Até mais.